Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal do Esporte de Ubatuba. Primeiro quero agradecer a vocês que acompanham nossas aulas no nosso canal. Para você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Essa é a aula de número 18 do futebol. Vamos lá. A aula de hoje é voltada a pré-adolescentes e adolescentes, porque eu vou mostrar alguns conceitos que provavelmente antes dos 13 anos vocês ainda não estudaram na escola, então vão ter dificuldade para entender. Eu quero mostrar na aula de hoje e nas próximas aulas que a partir do futebol nós podemos estudar outras disciplinas também, como matemática, física, história, geografia, etc. Hoje, futebol e física. A partir do futebol, nós podemos aprender um pouco sobre física. E o que é a física? Essa definição eu consegui no Wikipédia. Basta ir no Google, no Wikipédia, vocês que têm facilidade, né, em mexer com a internet. Basta pesquisar no Google, no Wikipédia, que vocês vão achar essa definição e outras também. Então, vamos lá. Um nome muito importante na física é o Isaac Newton. Ele que nasceu em 1643, é considerado como o cientista que causou maior impacto na história da ciência. Ele fez grandes descobertas e para ele era muito importante apresentar os seus conceitos de forma precisa e racional. Ele precisava ser claro. E vocês vão ver como realmente, por exemplo, a lei da gravidade foi desenvolvida pelo Newton. A primeira lei de Newton, que vocês estão lendo aí no exemplo, é o princípio da inércia. E a segunda lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Quem já estudou isso em física lá na escola já conhece bem essa fórmula aqui. A força é igual a massa vezes aceleração. Isso aqui, essa segunda lei de Newton, eu posso mostrar ela sendo aplicada no futebol. Para realizar um drible, por exemplo, eu posso dizer que jogadores mais leves, ou seja, com menos massa, têm mais facilidade na aceleração, são jogadores com velocidade e que, teoricamente, então, tem vantagem para driblar zagueiros mais pesados, com mais massa, por exemplo. Para a gente entender isso no futebol, nada melhor do que assistir quem sabe driblar bem. E podemos dizer que é o melhor jogador do mundo, aquele que mais consegue driblar, ele mesmo, Lionel Messi. Vamos assistir ele. Olha a aceleração desse jogador. Será que se ele tivesse muita massa, fosse um jogador mais pesado, ele teria tanta facilidade para realizar dribles? Olha a aceleração dele, que impressionante. Olha a capacidade dele em driblar. É claro que eu estou mostrando aqui o melhor jogador do mundo. Mas se for para dar um exemplo, eu vou dar o melhor exemplo. Né? Olha lá, joga muito. Vocês jovens conhecem bem. Grande Messi, jogador argentino do Barcelona. Tá legal. Outro conceito da física que a gente pode aplicar no futebol é na cobrança de um pênalti. Por exemplo, segundo um estudo, se um pênalti for cobrado a 104 km por hora, é impossível do goleiro defender. Pode ser o melhor goleiro do mundo, pode pular antes. Que se for um pênalti cobrado com força a 104 km por hora, é um pênalti cobrado com muita força. O goleiro não pega. Por exemplo, nada melhor do que mostrar aqui um exemplo do que é um pênalti cobrado. No ângulo também, não pode ser no meio. No ângulo com muita força, ó.
esse pênalti cobrado pelo jogador Vidal, jogador chileno, quando ele atuava pela Juventus da Itália. Olha a força desse pênalti no ângulo. Impossível do goleiro pegar. E a gente sabe que também, assim como para realizar o drible que eu mostrei ou um pênalti bem cobrado, precisa da técnica também. Falando em técnica, vamos ver aqui um pênalti cobrado pelo Sócrates na Copa de 1986. Esse pênalti já não foi cobrado com tanta força, mas com muita técnica, ó, no ângulo, tirando do goleiro, como a gente diz no futebol. Por quê? Segundo um pesquisador, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Segundo o físico Ken Bray, da Universidade de Bath, na Inglaterra, ele calculou que essa zona em vermelho aqui, se o jogador cobrar nessa zona vermelha, ele tem 80% de chance de fazer o gol. Em cada 5 cobranças, 4 foram gol. Por quê? Se o goleiro for muito bom e pular antes, escolher o canto e a cobrança não for tão forte, ele pode defender. Mas se o jogador cobrar com força nessa zona vermelha, é gol. Esse vídeo que a gente viu do Sócrates, que ele cobrou mais ou menos aqui. Não foi com tanta força, mas foi bem colocado, tirando do goleiro. Agora, outra lei da física que a gente pode mostrar aqui com exemplo de imagens aplicada ao futebol é na cobrança de falta. Eu vou mostrar para vocês um outro conceito da física que chama efeito Magnus. Vocês estão vendo que eu pesquisei no Wikipedia. O efeito Magnus tem esse nome por causa do físico alemão Heinrich Gustav Magnus, quem desenvolveu o conceito, que é como que a bola faz a curva, como que jogadores de futebol conseguem aplicar, conseguem fazer com que a bola faça aquela curva. Por exemplo, nada melhor que uma imagem para a gente entender o que é essa curva. Essa falta foi cobrada pelo lateral esquerdo branco da seleção brasileira na Copa de 94. Quartas de final contra a Holanda, um golaço. Ó. O ângulo atrás do gol, vocês vão conseguir ver bem a curva que a bola pegou. Impressionante, um golaço. É o efeito Magnus, uma lei da física sendo aplicada ao futebol. Ó. Isso. O mais impressionante do efeito Magnus sendo aplicado ao futebol está numa cobrança do também lateral esquerdo da seleção brasileira, Roberto Carlos. Essa foi totalmente impressionante. A curva que essa bola pegou motivou, inclusive, vários estudos de física para entender como que essa bola conseguiu pegar essa curva. Olha que impressionante, gente. Golaço também. Jogo entre Brasil e França. Olha isso que impressionante. Então, é o efeito Magnus. Lembrando que eu não posso me aprofundar muito nos conceitos de física, porque eu não sou professor de física. Eu sou professor de educação física. Mas vocês podem perguntar aí para o professor de física da escola e falar para ele como o efeito Magnus foi aplicado nessas cobranças de falta. Impressionante a curva que a bola pega, né, gente? Ó, então aqui seria a curva que essa bola pega com o efeito de Magnus. Outra lei da física, a lei da gravidade, que foi desenvolvida pelo grande Isaac Newton. O Cristiano Ronaldo, ao cobrar faltas,
ele consegue aplicar isso muito bem. Se vocês repararem, aí vocês conhecem bem o Cristiano Ronaldo, né? Reparem que as cobranças de falta dele, a bola sobe e ela perde altura muito rápido. Ela sobe rapidamente, ela já começa a descer, criando muita dificuldade para o goleiro, porque a bola desce numa velocidade impressionante. Por causa do quê? Da lei da gravidade. Olha lá. Olha que impressionante. A bola sobe do nada, ela começa a descer, ó. E aí quando o goleiro reage, a bola já está lá dentro. Ó, essa é impressionante. Tá vendo como a bola sobe do nada, ela começa a descer, ó. É isso aí. É a lei da gravidade, mais uma lei da física aplicada ao futebol. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa, mostrando como a partir do futebol nós podemos estudar outras disciplinas, no caso de hoje, a física. Tá bom? Inscrevam-se em nosso canal, deixe lá seus comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixe sua curtida e até a próxima aula. Valeu!